começando aqui. Hoje a gente vai falar de massas cervicais, então, como fazer uma avaliação das massas cervicais no dia a dia mesmo, uma coisa prática. Porque é muito comum a gente ver em vários lugares diferentes, seja no pronto-socorro, no consultório, no ambulatório, a gente vê um caso como esse. Uma bolinha, um carocinho no pescoço, o paciente chega para a gente falando que tem um caroço no pescoço. E aí, às vezes, a gente aponta já para um diagnóstico, mas às vezes a gente fica meio perdido, porque tem muita coisa nessa região do pescoço, muita coisa delicada e muita coisa que se apresenta como um caroço no pescoço. É uma síndrome meio genérica. Aí a gente está lá na porta, né? Principalmente a gente como otorrino, a gente se pergunta, eu devo me preocupar com isso aqui? A gente vê tanto câncer, né, no dia a dia, a gente se pergunta se a gente deve se preocupar. Às vezes é um linfonodo reacional, que não é motivo nenhum de preocupação, e às vezes pode ser uma metástase linfonodal, pode ser um tumor agressivo que a gente precisa ficar de olho. A aula de hoje, ela tem o objetivo de dar uma direcionada. Esse paciente, por exemplo, ele tinha um abaulamentinho, ele não tinha uma queixa específica de dor de garganta ou rouquidão, quando a gente foi ver a tomografia, a gente viu esses dois linfonodos que são bastante suspeitos, eles eram endurecidos à palpação, e quando a gente puncionou, veio um resultado de SEC, de tumor primário oculto, que depois a gente foi investigar. Então, isso para mostrar que, às vezes, casos simples podem ser mais graves, por isso que a gente precisa ficar de olho. Essa aula, ela tem muito desse guideline, é um guideline da Academia Americana de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Quando a gente está investigando massas cervicais, principalmente no que diz respeito a linfonodos cervicais, acaba sendo uma consulta muito clínica, porque tem várias, como eu falei, tem várias condições que mimetizam massas cervicais, que podem se apresentar como massas cervicais, inclusive condições nem um pouco relacionadas com a otorrino ou a cirurgia de cabeça e pescoço. Então, tem muito conceito clínico quando a gente vai examinar esses pacientes. É muito importante fazer uma anamnese completa, um exame físico completo, e se a gente fosse entrar em tudo isso aqui, a aula ia ser interminável. Dá para fazer um capítulo inteiro só de linfonodo cervical. Talvez até mais de um. Então, a Associação Americana, a Academia Americana, resumiu o que o otorrino precisa saber, o guideline do otorrino, e um guideline assim para o médico generalista do que ele precisa saber para descartar as causas graves quando ele está avaliando uma massa cervical. Esse guideline especificamente se refere a adultos, mas também tem guidelines de crianças, e eu vou trazer alguns conceitos mais importantes aqui de todas as faixas etárias. O guideline traz para a gente esse fluxograma. Ele é um fluxograma que parece meio complexo a princípio, mas terminando a aula vocês vão ter uma noção de todo esse fluxograma, que é realmente o que a gente precisa saber no dia a dia e principalmente como ou tratar ou encaminhar certinho esses pacientes. A gente que é com o nosso fotóforo na cabeça, né, na otorrino, quando a gente termina a residência ou quando a gente está na residência, a gente fica muito assustado com a possibilidade de SEC, né, porque a gente vê os SECs de laringe, vê os SECs de orofaringe que aparecem nas nossas consultas em casos iniciais ou avançados, então a gente fica SEC, SEC, SEC. A gente sempre fica pensando nisso. E tem que ser esse o pensamento mesmo, porque a principal coisa que a gente tem que descartar é a causa mais comum de uma coisa grave, como caroço no pescoço. Mas existem muitos outros diagnósticos possíveis. Essa aqui é uma tabela de um artigo de 2000 que separa, que divide por letras do alfabeto possíveis causas de linfonodomegalia periférica, que inclui qualquer linfonodo cervical, epitroclear, supraclavicular, inguinal, etc. Então, vocês podem ver que tem muitas, muitas, muitas causas, e a principal manifestação a principal local para ter linfonodo na esmagadora maioria dessas causas é cervical.
Agora, como eu falei, acaba tendo muitos conceitos clínicos gerais, ou da clínica médica, da reumato, da infecto. É difícil a gente saber tudo isso, então a gente vai precisar encaminhar em algum momento. Mas é importante a gente saber que esses que são possibilidades, essas outras doenças, e saber descartar as nossas causas para complementar a investigação desses pacientes e encaminhar para essas outras áreas com algum grau de direcionamento. Às vezes a gente não vai chegar no diagnóstico preciso, quando não for alguma causa otorrinolaringológica, mas é importante a gente saber encaminhar direitinho. Além dos linfonodos cervicais, a gente também tem possibilidades de massas cervicais. Essa é uma tabela do Cummings, que é um dos tratados americanos. Ele divide as massas cervicais entre compartimento central, que é aqui no meio, e compartimento lateral, que segue aqui o esternocleido. A gente pode ver que tem várias outras causas. Então, linfadenite, linfadenomegalia cervical é uma causa linfadenite infecciosa ou reacional, é uma causa possível por doença granulomatosa, principalmente a tuberculose, mas tem várias outras. Eu ressaltei aqui as mais comuns, por exemplo, doenças benignas como lipoma ou bócio. É uma causa de massa cervical de linha média. Lipoma, às vezes, pode estar na cadeia lateral, na região posterior do pescoço. É uma causa super comum. E aí a gente tem que pensar nas causas mais graves também, que é o nosso objetivo aqui, descartar, como o carcinoma de tireoide, o linfoma, ou outros carcinomas metastáticos, como o SEC. Quando a gente está fazendo a avaliação, a gente sempre lembra daquela receitinha de bolo da avaliação dos nossos pacientes, né? Então, história ou anamnese, depois exame físico, depois exames complementares. Tem gente que começa pelos antecedentes pessoais, tem gente que coloca os antecedentes pessoais depois. Mas quando a gente está pensando em avaliação de massa cervical, tem três coisas que são muito importantes e que muitas vezes vale a pena pensar nessa ordem, porque vai ajudar a esclarecer o diagnóstico. A primeira são as características da massa cervical, a segunda são os sintomas associados a ela e a terceira são os fatores de risco. As características da massa cervical são extremamente importantes. A gente pergunta tanto na anamnese quanto no exame físico e vão dar um direcionamento muito grande de como a gente vai fazer mais, como a gente vai continuar investigando esse paciente. Então, é a parte mais importante do nosso exame físico. Basicamente, as características para avaliação das massas são as mesmas entre linfonodos e outras massas cervicais, mas os linfonodos cervicais eles têm características a mais que podem ser avaliadas. Todas essas características que eu descrevi aqui, elas podem ser avaliadas durante o nosso exame físico e anamnese. Então, o tamanho do linfonodo é uma característica extremamente importante, quantos linfonodos tem, se é um linfonodo, são alguns linfonodos em uma cadeia só, ou seja, de um lado, ou se são vários linfonodos em cadeias bilaterais ou cadeias descontínuas, se é uma consistência mais amolecida ou endurecida, se tem sinais flogísticos associados, se são linfonodos aglutinados, que são vários linfonodinhos juntos, grudadinhos, se são linfonodos fixos ou móveis, se tem uma evolução temporal maior, subaguda ou crônica, maior do que 3 meses, 3 semanas a 3 meses, e se tem uma localização específica. A gente vai falar sobre alguns parâmetros mais importantes dentre esses, mas é importante a gente lembrar que algumas características aumentam muito o nosso valor preditivo positivo para ser algum linfonodo por malignidade. Principalmente essas 4 características que eu separei aqui no que diz respeito às características da massa. Então, um linfonodo maior do que 1 a 1,5 centímetros, endurecido ou pétreo, fixo a estruturas adjacentes e com uma duração maior do que 3 semanas, é altamente suspeito. Esse paciente aqui, ele tinha linfonodos metastáticos de um carcinoma espinocelular de orofaringe, que já tinha sido tratado com radioquimioterapia, e ele apresentou algumas dessas características. Por outro lado, se a gente está diante de um linfonodo de 1 a 1,5 centímetro, de uma consistência fibroelástica, na maior parte das vezes ovalada, ao invés de mais redondinha, doloroso, imóvel, a gente pode pensar mais num quadro mais inflamatório.
dentre os quadros inflamatórios, um dos principais deles, principalmente em crianças, é a linfadenite reacional, uma delas, ou a linfadenite bacteriana. Se tiver sintoma de linfadenite bacteriana, a gente já entra com antibiótico. Tanto é que o guideline da Academia Americana fala isso. Só que por que eles trazem isso? Porque a linfadenite bacteriana ela é muito comum em crianças, principalmente. Em adultos é um pouco menos. Às vezes em jovem adulto pode aparecer, em crianças é bem mais comum. Mas outras faixas etárias, ou quando não tem tanto sintoma de infecção bacteriana, a gente tem uma tendência a querer prescrever antibiótico, porque é o que a gente consegue fazer ali na porta, naquele momento inicial da consulta, antes da gente começar uma investigação. Mas o paciente anterior, por mais que ele tivesse ulceração, hiperemia, às vezes até pode ter dor local por conta da ulceração, às vezes a gente fica tendencioso a querer tratar com antibiótico, mas esse paciente, por exemplo, não precisa. Ele não tem sinais de infecção bacteriana, enquanto que, desculpe, nesse caso da criança, vale a pena a gente tratar com antibiótico para descartar. Senão, a gente segue direto para a investigação mesmo. Outra característica que é extremamente importante no nosso raciocínio clínico é a distribuição. Um paciente que tem linfadenomegalia difusa, ou seja, são linfonodos em duas cadeias não concomitantes, né? Então, ele tem linfonodo bilateral ou ele tem linfonodo aqui em cima e lá embaixo, sem ter linfonodo no meio. E, normalmente, é um paciente que vai ter vários linfonodos. Ele indica, como essa paciente aqui, que tinha vários linfonodos aqui nas cadeias supraclaviculares e posteriores bilateralmente. É um paciente que indica para a gente uma etiologia mais sistêmica. Então, a gente vai pensar em uma doença monolike, a gente vai pensar em uma doença granulomatosa, vai pensar em uma doença reumatológica autoimune ou uma doença linfoproliferativa. Apesar delas poderem se apresentar como linfonodomegalias unilaterais. Por outro lado, se o paciente tem uma linfadenomegalia localizada, ou seja, ele tem um menor número de linfonodos, os linfonodos seguem um caminho de um lado só, ou eles seguem poucas cadeias, uma ou duas, três cadeias, seguindo um caminho de progressão, como no caso da paciente que a gente conversou previamente, a gente tem que pensar que esses linfonodos estão vindo de algum lugar, essa doença está vindo de algum lugar específico, de onde que é a região de drenagem desses linfonodos. Então, a gente tem que pesquisar o sítio de drenagem desses linfonodos. A gente tem que saber mais ou menos as regiões de drenagem e olhar ali aquela região para saber se tem alguma coisa ali ou não. Algumas das etiologias que podem se apresentar como linfonodomegalia localizada são quadros reacionais. Por exemplo, o paciente tem uma infecção de dente ou uma infecção bacteriana de amígdala e aí vai apresentar um linfonodinho ipsilateral. Uma linfadenite bacteriana, quando tem efetivamente uma infecção bacteriana dentro daquele linfonodo, causando pus, um abscesso intralinfonodal, ou metástase de carcinoma, seja um carcinoma do trato aéreo digestivo alto, como de boca, orofaringe, laringe, ou uma metástase de carcinoma de pele também, que algumas vezes a gente esquece. Para isso é importante a gente saber examinar o paciente. Sempre que a gente está fazendo a palpação, né, do linfonodo cervical, a gente tem que lembrar que o linfonodo, quando ele não está fixo, ele tende a querer fugir da nossa palpação. Então, a gente precisa de um anteparo fixo para palpar esse linfonodo, segurar ele naquele lugar. Quando a gente está palpando aqui no meio do pescoço, ou aqui na face, né, na região da parótida, a gente já tem os anteparos ósseos cartilaginosos. Mas quando a gente está aqui na cadeia lateral, muitas vezes a gente não tem, ele escorrega entre os nossos dedos como se fosse as teclas como se fosse. Eu falo que quando a gente dedilha, a gente está apertando as teclas de um piano, a gente não está encontrando efetivamente o linfonodo. Então, a gente precisa segurar o músculo esternocleidomastoídeo como uma pinça, e aí os seus dedos de trás vão servir de um anteparo fixo, e também vão sentir o linfonodo, e o polegar vai empurrar setorialmente, de cima para baixo,
as estruturas contra os seus dedos de trás para conseguir sentir se tem alguma bolinha naquela região. É uma palpação um pouco desconfortável para o paciente, mas isso significa que você está fazendo certo, porque você está entrando atrás do esternocleidomastoide, lógico que não é para doer, mas é um pouquinho desconfortável porque você está entrando atrás do esternocleidomastoide, empurrando ele, pinçando ele mesmo. Não vou lembrar, fazer o decoreba com vocês, essa é uma aula mais prática, não precisa lembrar exatamente o decoreba dos limites dos níveis cervicais, isso é muito, muito decoreba mesmo, até para a gente que trabalha com isso todos os dias, mas é importante ter uma ideia mais ou menos de onde ficam os níveis cervicais. Os níveis cervicais, eles são uma conceitualização, são uma organização da forma de drenagem linfática das regiões da cabeça e do pescoço. E aí cada região drena para um ou mais níveis específicos. Então a região da boca, ela vai drenar para os níveis 1 e 2. A região da orofaringe, ela vai drenar para os níveis 2 e 3. A nasofaringe, ela vai drenar para o 2, mas vai drenar lá para o 5 também, direto. Às vezes ela pode drenar direto para o 5. A região da orofaringe e da hipofaringe e da laringe vai drenar para o 2, 3 e 4 e às vezes para o 6 aqui na frente também. O que é importante de saber é, a boca vai drenar para o 1, a faringe e a laringe vai drenar para a cadeia lateral ao longo do esternocleido e da jugular, e o nasofaringe pode drenar para o nível 5. Cada uma desses níveis tem etiologias mais comuns. Isso não é uma regra absoluta, né? Depende muito de como está a progressão, qual que é a doença. Mas, por exemplo, como eu falei, nível 1 está mais relacionado com boca. Então, a gente tem que pensar em processos infecciosos e inflamatórios da boca ou neoplásicos da boca. Os níveis laterais, o 2 e 4, é meio que geralzão, porque tudo eventualmente vai drenar para o nível 4 e para o nível 5. Então, os níveis 2 e 4 pode ser meio que qualquer coisa, mas tem as coisas mais comuns, né? Um carcinoma, linfoma, uma monolike, TB. O nível posterior é muito comum de acontecer nessas outras doenças sistêmicas, como monolike, linfoma, tuberculose e o carcinoma de nasofaringe que eu falei. Quando tem linfonodo supraclavicular, tem que acender uma luz de alerta muito importante. Quase sempre é maligno. Então, pode ser um carcinoma, pode ser inclusive um carcinoma abdominal ou torácico. Tem o linfonodo de Virchow, que é famoso, né? Que é um linfonodo supraclavicular, secundário a uma metástase de carcinoma de estômago, mas também pode estar presente em linfoma, como eu mostrei antes. Agora, isso é o beabá dos níveis 1 ao 5, né? 1 ao 6 que a gente estuda nas aulas de câncer de tratéria digestiva alta. A gente não pode esquecer que a região da pele, da cabeça e pescoço, ela também vai drenar antes para alguns linfonodos faciais. Os principais deles são os pré-auriculares e parotídeos, que estão relacionados com a drenagem da pele, da face, do couro cabeludo. O pós-auricular ou mastoídeo e o occipital, que está relacionado com o couro cabeludo. Rubéola pode dar um linfonodo retroauricular. E o retrofaríngeo, linfonodos retrofaríngeos, podem estar aumentados em casos de doenças de vias aéreas superiores, então sinusite, adenoidite em criança. Às vezes a gente, como otorrino, é chamado para ver um abscesso retrofaríngeo, a gente fica desesperado, né, por conta do risco de disseminação pelo espaço retrofaríngeo, mas pode ser, na verdade, só um linfonodo de uma adenoidite. E também outras doenças de tireoide, principalmente carcinoma de tireoide de faringe. Isso é para avaliação dos linfonodos cervicais, mas a gente também tem que estar preparado para avaliar outras massas. Quando a gente sabe avaliar as características dos linfonodos cervicais, fica muito mais fácil avaliar as outras massas, que elas tendem a ser um pouco mais simples. Em relação à localização, o que é importante a gente lembrar são das diagnósticos diferenciais de tumores de linha média. Isso é importante tanto para quem está prestando em prova quanto na vida real, porque isso aparece de vez em quando. Às vezes assusta um pouco quando não é tireoide, mas é bem simples. Então, como eu falei, a principal diagnóstico diferencial é a tireoide.
ela está presente aqui na linha média um pouco mais para baixo, ou então pode ter um linfonodo metastático pré-tireoidiano ou pré-laríngeo de carcinoma metastático de tireoide, que é o linfonodo delfiano. Também tem o cisto de ducto tireoglosso, é um diagnóstico bastante importante, principalmente em crianças ou adultos jovens. A gente tem que lembrar que ele é um remanescente da descida embriológica da tireoide, que se forma ali na base da língua, e ela vai descendo através do ocioide lá para assumir a posição dela lá na base do pescoço. Esse trajeto pode formar um cordão elástico ou então pode formar um ducto. Quando forma esse ducto, é o ducto o ducto tireoglosso, e ele pode incistar, inflamar e formar um cisto de ducto tireoglosso. O tratamento é cirúrgico, e é importante lembrar do exame físico para diferenciar de outras massas cervicais, que como ele tem aquela ligação com a base da língua, tem o sinal de Sistrunk, que é a elevação do abolamento quando você pede para o paciente botar a língua para fora. E por último, o cisto dermoide. O cisto dermoide também é um remanescente embriológico de ectoderme e mesoderme. Ele normalmente é mais superficial, está mais coladinho na pele. Às vezes a gente não consegue deslizar a pele em cima dele, mas a gente vai ver principalmente no ultrassom as características e a posição dele no subcutâneo. Também o tratamento cirúrgico. No que diz respeito à pulsatilidade, eu coloquei isso porque a gente tem que lembrar que tem muitos vasos no pescoço. E esses vasos podem ter tumores relacionados. Então, pode ter linfangioma, hemangioma. A gente pode ter outras malformações vasculares, como malformações arteriovenosas. Mas um tumor muito importante, que é um tumor pulsátil da região da cadeia lateral, é o paraganglioma. Existem alguns tipos diferentes de paraganglioma. Dentre os que se manifestam como massas cervicais na cadeia lateral, costuma ser o paraganglioma carotídeo. Ele é um tumor neuroendócrino, ali da região das células do bulbo carotídeo, e é importante a gente lembrar que ele é um tumor, ele pode ser um tumor funcionante, como ele é neuroendócrino, ele pode secretar catecolaminas, então a gente precisa pensar quando a gente está frente a esse tumor, a gente precisa pensar na coleta de metanefrinas e catecolaminas urinárias de 24 horas ou plasmáticas e na possibilidade de síndromes genéticas, por exemplo, as neoplasias endócrinas múltiplas. O diagnóstico normalmente é feito com ressonância, a gente vai falar mais para frente, e normalmente o tratamento é cirúrgico também. No que diz respeito à mobilidade, eu quero lembrar para vocês do chivanoma. O chivanoma é um tumor da bainha neural. Ele tem uma característica muito interessante, porque como os nervos cranianos, que é a maior parte da origem dos chivanomas, apesar de poder ter outras origens, eles são crânio-caudais, esses tumores normalmente têm uma mobilidade laterolateral, mas não têm uma mobilidade crânio-caudal. Por isso que eu trouxe eles na parte de mobilidade. Você pode ou não ter hipofunção do nervo correspondente, então é muito comum a gente ver chivanoma de vago, muito comum assim, né? Um tumor relativamente raro, mas quando a gente vê, é relativamente comum a gente ver um chivanoma de vago, apesar de poder ter chivanoma de outros nervos, e aí ele tem essa característica dele empurrar, aqui a gente nem consegue ver, né? Mas normalmente ele empurra a jugular para o lado e a carótida para frente sem separar a carótida externa da carótida interna. Ele empurra elas juntas, justamente porque o vago está entre a jugular e as carótidas, né? O vago vagueia entre a artéria e a veia, para quem lembra da prova de residência. E enquanto que o paraganglioma, como ele se forma no bulbo, ele empurra uma para cada lado. E o tratamento de chivanoma normalmente é cirúrgico também. Uma parte muito importante desse capítulo de massas cervicais são as massas císticas. Isso é extremamente importante na prática clínica, muito, muito, muito importante. Cai em prova também, em prova de título, por exemplo, mas é muito importante na prática clínica. Isso porque existem alguns diferenciais quando a gente está falando de cisto do pescoço, que são que tem que prestar muita atenção.
Em crianças é um pouco mais tranquilo, porque a maior parte das vezes são malformações congênitas. Então, cisto branquial, uma rânula, que é um acúmulo de saliva ali na glândula sublingual, que pode cair aqui para a região submentoniana ou submandibular, e o linfangioma, que é um tipo de tumor vascular. Mas em adultos, a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente vê esse cistinho super bonitinho aqui na cadeia lateral e a gente vai falar isso com certeza é um cisto branquial, já vou operar de cara. E aí você vê o anátomo patológico e fala que é uma metástase de câncer. Então, tem alguns cânceres nos adultos, principalmente nos adultos jovens, mas pode apresentar nos idosos também, que podem se apresentar como um cisto único no pescoço, o que é muito, muito chato para a gente que está só querendo tratar um cistinho branquial. Então, os principais tipos são metástase de carcinoma papilífero de tireoide e metástase de carcinomas HPV positivos, carcinoma espinocelular HPV positivo, principalmente de orofaringe, na região da amígdala. Outra consistência possível que a gente pode ter, diferente de tumores sólidos ou tumores císticos, é um tumor feito de ar. E aí, no pescoço, a gente tem a possibilidade da laringocele. Para quem lembra das aulas de laringe, a laringocele é uma dilatação do ventrículo laríngeo, da região do sacro. Ela pode ter um componente interno e externo, sendo que o componente externo ele passa através da membrana tírio-ióidea. E aí o tratamento também normalmente é cirúrgico, pode ser com acesso combinado externo e interno, a depender do tamanho dos dois componentes. Outra coisa também, outra consistência, quando ela é bem maciazinha, ela pode ser uma gordura, pode ser um lipoma, a gente vê ele bem pretinho aqui na tomografia, o diagnóstico é direto com uma tomografia, você consegue ver. O que a gente tem que prestar muita atenção é se no meio desse pretinho tem uma parte sólida, uma parte um pouco menos escura. Isso pode ser uma diferenciação maligna, pode ser um lipossarcoma, principalmente se for maior do que 10 centímetros. Então, se for um lipomão, é necessariamente cirúrgico. Se não for um lipomão, é preferencialmente cirúrgico, mas em pacientes que têm muita contraindicação cirúrgica, a gente pode só acompanhar. E outra possibilidade também de abaulamento não linfonodal do pescoço são cialolitiases ou cialoadenites, que vão causar uma dilatação da glândula salivar, da parótida ou da glândula submandibular principalmente. A glândula submandibular é a mais comum, ela vai estar, uma confusão que eu vejo muito no meu dia a dia, o pessoal que está aprendendo, diferenciar a região submandibular da região parotídea, justamente porque a gente fala do ângulo da mandíbula. Então, a região submandibular ela é anterior e inferior ao ângulo da mandíbula. Normalmente, a gente consegue palpar a mandíbula inteira quando o acometimento é submandibular. É como se a gente quisesse direcionar aqui para a boca. Enquanto que a região parotídea, ela é bem no ângulo da mandíbula mesmo. A parótida aqui vai desde pré-auricular, pode ter um componente aqui abaixo do lóbulo da orelha e o ângulo da mandíbula. E aí você pode ter cialolitiase ou cialoadenite das duas regiões. Quando a nossa suspeita é cialolitiase ou cialoadenite, o exame de escolha é a tomografia, porque a tomografia consegue ver o cálculo. Mas quando a nossa suspeita é tumor de parótida, o nosso exame de uma neoplasia de parótida, o nosso exame de escolha é a ressonância, que a ressonância consegue diferenciar melhor os tumores de parótida, inclusive predizer benignidade de malignidade. E aí é muito comum a gente ver também os abaulamentos meio mal definidos e inflamados, que a gente não sabe se é um abscesso cutâneo, a gente não sabe se é um tumor, a gente não sabe se é uma cialadenite. A gente tem que tomar muito cuidado. Nesses casos, normalmente vale a pena fazer uma tomografia na urgência para a gente conseguir diferenciar a etiologia. Porque se for um tumor abscedado, eu sempre trago isso nas aulas, é muito importante saber que você não drenará um linfonodo ou um tumor abscedado, porque você vai quebrar as barreiras de proteção e você vai extravasar esse tumor, esse linfonodo, e se for câncer, você vai piorar muito o prognóstico desse paciente. Então, o ideal é restringir a uma punção para aspiração, ou então só tratamento clínico. Se tiver sinal de infecção, sobreposição de infecção bacteriana,
você trata a infecção bacteriana com antibiótico terapia e aí e com a investigação, conforme a gente vai falar aqui mais para frente. Então, via de regra, os linfonodos cervicais você vai fazer uma investigação direcionada. Se você está pensando em uma doença mais reumatológica, você vai começar a fazer as perguntas e você vai pedir alguns exames laboratoriais. Se você está pensando mais em uma metástase, você também vai fazer as perguntas que a gente vai falar agora e vai seguir com os exames radiológicos e a punção, então vai depender da sua suspeita. Agora, se você tem outras massas cervicais, você vai mais seguir para a parte de exames de imagem e vai associar a biópsia a depender da suspeita de neoplasia. Existem alguns sintomas também que vão dar uma direcionada para a gente no diagnóstico. Então, existem alguns sintomas locais que chamam a atenção para a gente. Então, disfagia, odinofagia, lesão oral, lesão nasal, epistaxe, que vão topografar o trato aéreo digestivo alto. É muito importante a gente lembrar que, se você tem qualquer sintoma de trato aéreo digestivo alto por mais do que 2 a 3 semanas, não é mais IVAS. Quer dizer, pode até ser uma IVAS em cima de outra IVAS, pode ser algum componente pós-viral, mas é importante a gente pensar que pode não ser mais IVAS. Então, é importante a gente olhar e é importante a gente biopsiar se a gente tiver uma lesão presente ali naquela região, frente à possibilidade de ser um SEC de trato aéreo digestivo alto, que é o que a gente sempre lembra. Mas existem outros sintomas também que vão afastar a gente do SEC de trato aéreo digestivo alto. Se o paciente tem um mal-estar geral, febre, mialgia, fadiga, principalmente se estiver associado à odinofagia, a sintomas nasais, é importante a gente lembrar da possibilidade de infecções virais, como, por exemplo, doenças monolike. Se a gente tem artralgia ou exantema, a gente precisa lembrar da possibilidade de doenças reumatológicas, como as principais que podem causar linfonodo cervical é artrite reumatoide, lúpus, em menor grau o Jogre. Importante a gente lembrar também que sintomas B apontam para doenças como tuberculose ou doenças linfoproliferativas, e a esplenomegalia é um sintoma da mononucleose infecciosa, mas também de linfoma e leucemia. Então, algumas perguntas direcionadas mais gerais de outros aparelhos também podem ajudar a gente a pensar nesses diagnósticos diferenciais. E fatores de risco são coisas que vão indicar muito para a gente, vão dar muitas pistas para a gente do que a gente pode estar encarando aí. Se a gente tem crianças, é muito comum a gente ter linfadenite, seja reacional ou bacteriana, mas também existem doenças linfoproliferativas nas crianças que se apresentam como massas cervicais. Se é um adulto menor do que 40 anos, a gente pensa principalmente em inflamatório infeccioso ou algum daqueles carcinomas císticos, ou se for um adulto maior do que 40 anos, a gente tem que pensar em câncer sempre. Quando você está em centros especializados, a presença de linfonodo cervical em adulto maior do que 40 anos corresponde a 50% de casos de câncer dentre esses linfonodos. Então, é muito importante a gente pensar nisso. E na atenção primária, aumenta mais ou menos em 10 vezes a chance de ser um linfonodo maligno por conta da idade maior do que 40 anos. E aí outros fatores de risco. Então, tabagismo, etilismo fazem a gente pensar em metástase de carcinoma, imunossupressão faz a gente pensar em quadros infecciosos ou neoplásicos, por conta da maior predisposição. Fatores ambientais fazem a gente pensar em quadros infecciosos, então áreas endêmicas de paracoco, contato com aves para criptococo, possibilidade de contato com gato para doença da arranhadura do gato, que vai dar uma linfadenomegalia localizada, e alguns doenças ocupacionais, tipo exposição a sílica ou berílio. E aí também tem alguns medicamentos, dentre eles os mais importantes são anticonvulsivantes, principalmente a fenitoína e a carbamazepina. Agora que a gente já tem uma ideia na nossa mente do que a gente pode estar encarando, é importante a gente direcionar os nossos exames complementares, que é muito do que eu falei até aqui, principalmente no que diz respeito se a gente precisa fazer uma biópsia ou não. E o primeiro exame complementar que a gente vai solicitar vai ter o objetivo de topografar essa massa cervical. Então, a primeira coisa que a gente solicita, até antes que a gente tem que pensar em solicitar, até antes dos exames laboratoriais, é um ultrassom, uma toma e uma ressonância, na maior parte das vezes, na maior parte dos casos.
Isso porque ela vai ajudar a gente a identificar se é uma doença localizada ou uma doença difusa, vai ajudar a gente a, a dizer quais níveis cervicais estão acometidos, para a gente pensar se a gente tem que investigar o sítio de drenagem, e muitas vezes vai dar um diagnóstico definitivo para a gente. Então, por exemplo, no caso de paraganglioma, linfangioma, a ressonância é diagnóstica. Ela vai guiar a nossa biópsia para o planejamento da biópsia e vai guiar nosso planejamento cirúrgico também. E aí fica a dúvida, né? Qual exame que eu vou pedir? Vou pedir um ultrassom, uma tomo ou uma ressonância? O ultrassom ele é super bom para massas superficiais e para linfonodos. O superficial, quando eu digo, é massa de subcutâneo mesmo. Quando você pega a pele e você vê que o negócio mexe junto com a pele. Então, quando a gente vai pensando em cisto dermoide, quando a gente vai pensando em lipoma, o ultrassom pode ser o suficiente, um lipoma menor, o ultrassom pode ser o suficiente para a gente. E linfonodos, porque ele vai fazer uma avaliação muito pormenorizada dos linfonodos. Tem várias características que podem indicar etiologia para a gente nos linfonodos. Dentre elas, algumas das principais são o tamanho maior do que 1 centímetro, indica para a gente a possibilidade de ser um linfonodo, não apenas um linfonodo reacional, mas um linfonodo com alguma patologia relacionada. A presença da globosidade do linfonodo, então um linfonodo redondinho é muito mais suspeito do que um linfonodo reniforme ou mais alongado, e a perda ou a presença do hilo periférico, né? Ou ele está periférico ou ausente. O hilo é esse centro do linfonodo que é por onde os vasos do linfonodo entram. Então, se esse hilo e essa vascularização estão empurradas para o lado ou ausentes, significa que tem alguma coisa crescendo naquele linfonodo e empurrando ou comprimindo para o lado, indicando uma patologia ali. Agora, se você está na dúvida, pede uma tomografia, porque a tomografia é o básico bem feito. A tomografia vai conseguir topografar super bem, vai conseguir encontrar outras etiologias, vai conseguir achar outros linfonodos relativamente bem e vai dar algumas características, apesar de não ser tão acurada, vai dar algumas outras características que indicam um risco de malignidade. Por exemplo, o tamanho maior do que 1 centímetro, e uma zona necrótica ou liquefeita, com aumento da captação de contraste, são altamente suspeitas para o linfonodo patológico. E a ressonância, ela é um melhor exame, ela vai misturar muito do ultrassom com a tomografia, só que ela é mais difícil de fazer, ela é menos disponível, mais cara, mais tempo, então a gente acaba reservando ela para diagnósticos diferenciais. Tem algumas coisas que a gente tem que pedir ressonância, então paraganglioma, linfangioma, fossa nasal ou nasofaringe, neoplasias de parótida, a gente tem que pensar na solicitação da ressonância mesmo, não tem como fugir. E nas massas císticas, só para complementar o que a gente estava conversando antes, em criança, na maior parte das vezes, o exame de imagem vai ser o suficiente. Agora, no adulto, muitas vezes a gente vai precisar fazer uma punção, justamente para diferenciar se é um cisto branquial, e aí a gente vai ver cristais de colesterol, ou se é uma metástase de carcinoma, e aí a gente vai ver células neoplásicas, sugerindo uma metástase de carcinoma espinocelular, pode até ser feita imunohistoquímica para pesquisa de P16, ou metástase de carcinoma de tireoide, e aí a gente costuma pedir uma tireoglobulina, principalmente, calcitonina é mais raro de ser cístico, mas principalmente a tireoglobulina no aspirado cervical, para ver se não é um linfonodo de um carcinoma papilífero de tireoide. E aí, finalmente, o diagnóstico definitivo, na maior parte das vezes, vai ser obtido a partir de uma biópsia. Independentemente de ser uma etiologia neoplásica por metástase ou ser uma etiologia inflamatória, se você fez toda a investigação, um linfonodo que persiste, aumenta, traz sintomas, a doença está progredindo, o diagnóstico definitivo vai ser obtido com uma biópsia. E aí a gente vai ter que pensar qual que é o tipo de biópsia que a gente vai ter. A gente tem a opção da punção aspirativa por agulha fina, da punção por agulha grossa, core biopsy, ou da biópsia a céu aberto, que é a biópsia excisional ou incisional. A punção, ela é um procedimento menos invasivo, a gente atinge o tumor com uma agulha
ou um gel fino mesmo, e a gente aspira ou por capilaridade obtém algumas células daquele tumor dentro do bisel da agulha e faz uma análise citológica. A biópsia por agulha grossa, ela depende dessa agulha, que tem como se fosse um bisel, uma laminazinha aqui dentro que perfura o tecido e tem uma reentrância na qual o tecido acaba deitando, acaba se apoiando sobre ela. E aí, na hora que você dispara a agulha, a lâmina, né, a cânula, tem uma lâmina aqui na ponta e corta o tecido, corta um fragmento cilíndrico do tecido. Então, pode ser feito com anestesia local, guiado por ultrassom, com uma incisão bastante pequena e é um procedimento bastante rápido. Guiado por ultrassom ou tomografia é um procedimento bastante rápido, é bom para pacientes que não podem fazer cirurgia. E aí, justamente, a gente vai optar por um ou outro tipo de biópsia. A punção, ela dá para a gente citologia, ela não dá para a gente histologia. Ou seja, ela dá células, ela só dá as células daquele tumor distribuídas ali no material. Ela não representa para a gente a arquitetura. Então, para algumas doenças, isso é o suficiente, principalmente para carcinomas, metástases de carcinoma, seja de tireoide, ou de SEC, ou de glândula salivar. Mas ela não, muitas vezes ela não vai chegar no diagnóstico histológico preciso. Enquanto que a core biopsia e a biópsia ao céu aberto vão mostrar para a gente cápsula, vão mostrar para a gente arquitetura, então é possível chegar a um diagnóstico definitivo sob análise histológica desses tecidos. Agora, o problema desses dois subtipos de biópsia é que eles podem causar extravasamento do tumor, da mesma forma que a drenagem de um tumor abscedado que eu falei antes. Então, a gente tem que pesar muito bem. A core biopsy causa muito menos extravasamento. Então, se você precisa chegar num diagnóstico definitivo de uma suspeita de carcinoma, você vai optar por uma core biopsy ao invés de uma biópsia a céu aberto na maior parte das vezes. Enquanto que a biópsia a céu aberto vai ser a escolha para quando você tem uma suspeita de uma doença linfoproliferativa ou uma doença inflamatória, porque quando a gente inclui a maior parte ou todo o linfonodo, ou nesses casos vai ser mais para linfonodo, a gente consegue, o patologista tem uma acurácia muito maior para chegar no diagnóstico e muitas vezes no subtipo do linfoma, etc. A exceção dessas biópsias, da indicação de biópsia, são tumores vasculares. Então, se a gente tem um paraganglioma, hemangioma, linfangioma, a gente, via de regra, não vai puncionar ou biopsiar. O resultado da PAF pode vir algumas coisas diferentes. Pode vir células linfocíticas benignas, está falando que você puncionou um linfonodo normal, aí pode ser reacional ou inflamatório. Aí a gente vai guiar. Se a gente estiver pensando em monolike, a gente vai pedir sorologias para vírus, EBV, CMV, tóxico, HIV. Se a gente estiver pensando em granulomatosa, a gente vai fazer uma biópsia aberta. Ou se a gente estiver pensando em doenças reumatológicas, a gente vai pedir fator reumatoide, fator antinúcleo, anti-SSA, anti-SSB. Se vier células linfóides atípicas, a gente tem que pensar num linfoma, e a gente vai dar prioridade para biópsia aberta, a não ser que seja um paciente com contraindicação cirúrgica ou difícil acesso do linfonodo. E se for carcinoma, a gente tem que pesquisar o sítio primário com endoscopia, exame físico, tomografia. Em relação à aula em si, era isso. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns casos clínicos bastante reais que a gente vê no dia a dia do consultório e do ambulatório. E se alguém tiver alguma dúvida nesse meio tempo, pode mandar aí no chat que eu vejo depois, entre uma questão e outra, ou depois da segunda questão, para responder vocês. Então, a gente volta e meia vê um paciente masculino de meia idade, aposentado, com uma história de tabagismo. Fala que tem caroço no pescoço há mais ou menos 5 semanas, um quadro mais subagudo, começando a cronificar. Ele tem esse início insidioso, com aumento indolor de linfonodos cervicais, acompanha um incômodo na orofaringe e uma sensação de garganta inchada. Ele tem uma queixa de fadiga e perda ponderal,
razoável no período. Ele não tem sintomas localizatórios de trato aéreo digestivo alto. Na uroscopia, você vê um aumento das tonsilas palatinas, principalmente à esquerda. Você não vê nenhuma lesão ulcerada visível. Você tem, na região da cabeça e pescoço, vários linfonodos distribuídos ao longo das cadeias cervicais, principalmente à esquerda, endurecidos, não dolorosos, de 2 a 3 centímetros móveis. Então, o que a gente vê aqui? Vai pensando, o que vocês pensam em relação a isso? Essa questão tem algumas pegadinhas, né? Por exemplo, a gente pensa em vários linfonodos, então a gente pensa numa doença difusa, mas ao mesmo tempo um homem de meia idade, tabagista, então a gente pensa num SEC de trato aéreo digestivo alto. Não tem lesão visível, mas tem aumento da tonsila palatina. Então, será que é um SEC HPV positivo ali dentro da amígdala? Será que é alguma doença da amígdala mesmo? Será que é uma doença inflamatória, tipo uma tuberculose? O que você está pensando em relação a isso? Mas até mais importante do que pensar no diagnóstico definitivo é a gente pensar como que a gente vai investigar esse paciente. Então, o que vocês pensam que vocês fariam de próximo passo? Lógico que a gente pode já direcionar um exame mais definitivo ou começar com investigação laboratorial, mas traz muita informação para a gente pedir um exame radiológico. Nesse caso, esse paciente chegou para a gente com uma tomografia de pescoço e a gente viu vários linfonodos, que nem ele falava. Mais para baixo tinha também linfonodo contralateral supraclavicular, tinha linfonodo supraclavicular bilateral. A gente, como tinha essa história de tabagismo, como tinha essa história de meio inespecífica, a gente começou com uma punção, a punção estava saindo o resultado relativamente rápido, e aí a gente tem a possibilidade de se ver com dois diagnósticos diferentes: células linfóides ou uma metástase de carcinoma. E aí, se for célula linfóide, o que você faria? Se for metástase de carcinoma, o que você faria? Bom, se for célula linfóide, a gente tem que pensar na possibilidade de um linfoma, uma doença linfoproliferativa. Então, a gente faz uma biópsia a céu aberto. Mas se for uma metástase de carcinoma, a gente tem que procurar o primário. E aí, muitas vezes, nesses casos, pode ser um primário de orofaringe. Nesse caso, dessa tomografia e desse paciente, tinha presença de células linfóides, a gente prosseguiu com uma biópsia excisional do linfonodo que estava mais acessível para a gente, e veio o resultado de um linfoma difuso de grandes células B. Mais unilateral, mimetizava uma doença localizada em um paciente mais idoso, de meia idade, tabagista, mas era uma doença linfoproliferativa. Por isso que eu quis trazer esse caso que ele traz para a gente o que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico diferencial mesmo. O outro caso que eu queria trazer para vocês é um paciente masculino de 39 anos, é não fumante e não tem comorbidades. Ele tinha de queixa principal um caroço mole no pescoço à esquerda há 3 meses. Tinha uma massa flutuante indolor, de crescimento rápido, no nível 2A à esquerda. Tinha 4 centímetros no ultrassom inicial, predominantemente cística. Não tinha odinofagia, não tinha rouquidão, não tinha febre. Teve 2 episódios de garganta arranhando recentemente. O exame odontológico estava normal. Na uroscopia, a gente vinha uma orofaringe sem lesões evidentes, não tinha nenhuma lesão na boca, e no exame da cabeça e pescoço tinha uma massa cística compressível no nível 2A, indolor, com a pele íntegra sem sinais flogísticos e a tiroide era impalpável. Na tomografia, a gente via isso aqui. Uma massa cística única na cadeia jugular alta, né, no nível 2A à esquerda. A dúvida é, como que vocês iam prosseguir a investigação? Você já vai direto para uma biópsia excisional? Vai direto para uma ressecção? Quais são suas hipóteses principais nesse caso? De uma massa cística única. Bom, a gente tem que lembrar do que eu falei das massas císticas únicas, né? A gente, sempre importante a gente funcionar frente aos diagnósticos diferenciais de metástases
de carcinoma. Aqui, desculpa, saiu 2 vezes como cristal de colesterol, mas se viesse cristal de colesterol, você está pensando na possibilidade de um cisto branquial e aí você segue direto para a cirurgia. Agora, se vier células atípicas, escamosas atípicas, a gente tem que pensar na possibilidade de uma metástase de SEC HPV positivo, ou então pode vir uma tireoglobulina positiva no aspirado, pensando na possibilidade de um carcinoma papilífero de tireoide. E aí a gente tem que pesquisar se vier células epiteliais, a gente tem que pesquisar um tumor primário oculto de orofaringe, e nesse caso, esse paciente tinha um tumor primário oculto de orofaringe. A gente prosseguiu, não tinha nenhuma lesão visível, a gente prosseguiu com a solicitação de um PET, e o PET brilhou na amígdala. Esse é um caso que mostra bem para a gente como a gente tem que ficar esperto e as possibilidades dos diagnósticos diferenciais de massas cervicais. E é isso. Eu estou à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, se alguém quiser discutir algum caso. Algumas vezes é bem difícil a gente chegar nos diagnósticos diferenciais dessas massas mesmo. É uma coisa que vai vindo com o tempo, mas o importante é saber solicitar os exames de rastreio e começar a pensar em grupos de doenças para dar uma direcionada e dar um encaminhamento mais correto para vocês. Fico à Leonardo, disposição, galera. boa noite, tudo bem? Posso fazer uma Boa noite, pergunta? Lina. Lógico, com certeza. Uma dúvida que eu fiquei, né, e eu tenho ainda um pouco na prática, é em relação, por exemplo, quando tem suspeita de celulitíase, por exemplo, alguma alteração de Uhum. parótida. No slide você colocou em relação à tomografia, mas você sempre pede direto a tomografia ou você, em alguns casos, pede ultrassom para pensando em glândula salivar? Isso vai depender muito do quão segura você está em relação ao diagnóstico de cialolitíase. Justamente porque algumas vezes é difícil a gente conseguir diferenciar se é um linfonodo inflamado no nível submandibular ou se é uma glândula submandibular mesmo. O ultrassom, ele algumas vezes até consegue ver o cálculo, se for um cálculo grande, mais baixo, né? Menos ao longo do trajeto do ducto. Mas, via de regra, o ultrassom vai mais indicar para você que é uma glândula submandibular inflamada, aumentada de tamanho, ou se tem mais características de linfonodo. E mesmo assim, dependendo do ultrassonografista, a gente sabe que o ultrassom, né, é examinador dependente, dependendo do ultrassonografista, ele pode ter um pouco de dificuldade de diferenciar. Então, a grande questão é que a tomografia, algumas vezes, não está tão disponível, enquanto que o ultrassom, normalmente, é mais fácil de marcar. Então, se o ultrassom estiver muito disponível para você começar essa investigação, você pode solicitar o ultrassom. Mas se você tiver a tomografia fácil, a sua tomografia vai trazer muito mais informações para você do que o ultrassom, mesmo numa cialolitíase. Entendi. Então, na prática, assim, na vida real, no geral, você pede direto tomografia, se tem acesso, né? Eu peço a tomografia. Uhum. Se for um paciente, tem aquelas perguntas da cialolitíase, né? Então, se é um paciente que sente mais dor, sente mais incômodo quando ele tem, durante a alimentação, se você, algumas vezes você até consegue palpar o cálculo com uma palpação bimanual, ou se é um paciente que tem algum fator de risco para ter uma alteração na consistência da saliva, então uma doença reumatológica, principalmente Sjögren, radioterapia prévia, mas algumas vezes o paciente nem precisa ter isso. Ele pode simplesmente ter um caso de cialolitíase espontânea. Eu já vou direto, com certeza, para tomografia. Na prática, eu sempre vou direto para tomografia porque ela vai dar mais informações para mim, vai conseguir diferenciar linfonodo ou não, tudo mais. Dá uma Quando eu estou segurança. muito na dúvida, quando eu estou mais seguro de que é um linfonodo abscedado do que uma cialolitíase, aí eu posso ir mais para o linfonodo mesmo, para o ultrassom Pro mesmo. ultrassom, né? Entendi. Uhum. Tá bom, obrigado, Leonardo.
Imagina. Pessoal, vou ficar mais 5 minutinhos daqui. Se alguém tiver mais dúvida, fiquem 100% à vontade para perguntar. Se não, queria agradecer muito a presença de todos vocês hoje. A gente sei que não é fácil quarta-feira à noite aí, todo mundo tem as suas atribuições, mas muito obrigado pela participação, espero que tenham gostado. A gente da Max aceita muito feedback, a gente quer sempre estar melhorando, então fiquem à vontade para comentar qualquer coisa, tá? Muito obrigado, gente. Leonardo, seu microfone está travado. Opa, perdão. Oi, Posso Felipe. fazer uma, Boa posso noite. fazer uma pergunta rapidinho? Por favor. Tá. Tipo assim, mais uma dúvida também de consultório, assim, por exemplo. Eu atendi um paciente com história uma adulta, meia idade, assim, história de amidalite clássica. Chegou para mim que tinha feito uso de bezetacil na UPA, clavulin, eu tomava já uns 3 antibióticos, assim, com esse diagnóstico comprado aí, né, quando chegou para mim com aproximadamente uns 15, 16 dias de evolução. Já estava bem melhor já do quadro de amidalite, sem febre, amígdala aspecto normal. Eu considerei como uma amidalite bacteriana tratada, né, a princípio, mas ela veio para mim encaminhada por conta de um nódulo cervical que não estava regredindo. Aí, assim, mais uma dúvida prática assim mesmo. Tipo, ela tinha mais de 2 semanas, né, de evolução, mas tinha acabado de sair de um quadro de amidalite. Acho que, se eu não me engano, ela tinha acabado de usar clavulin fazia uns 4 dias. Sim, claramente, ela tinha um linfonodo nível 2 à direita, aproximadamente 1,5 centímetro, mais ou menos, um pouco doloroso a palpação, móvel, consciência fibroelástica, bem típico de linfadenite racional. Mas, assim, Uhum. já tinha dado mais de 2 semanas, sabe? Então, assim, a minha dúvida é, nesse caso, você considera que você colocou no slide 2 a 3 semanas após o término do tratamento ou desde o início do quadro da infecção, por exemplo, de um amidalite? E você já pediria o ultrassom nessa minha consulta, por exemplo, para investigar? Ou você marcaria um retorno depois de mais, sei lá, mais uma semana para avaliar a evolução? O que você faria aqui na prática? A questão dos 2 a 3 semanas é principalmente no que se refere aos sintomas de trato aéreo digestivo alto. Esse caso, Felipe, é um caso perfeito para a gente da prática. É exatamente isso que os guidelines querem trazer para a gente. Porque às vezes é difícil a gente diferenciar mesmo. Será que foi um achado ocasional de uma coisa pior ou será que é reacional ao do que aquela paciente teve? Aí a gente tem que lançar mão de tudo que a gente conversou. As características que vão ser mais importantes para falar que a gente tem que suspeitar desse linfonodo são as características de um linfonodo suspeito. Então, se for um linfonodo que tem essas características suspeitas e ele fala para a gente, né, o paciente fala para a gente que está aumentando, que ele não tem dor, que está duro, você palpa, ele até é móvel, mas ele é duro, endurecido, bem globoso.
isso indica para a gente um maior índice de suspeição para uma doença, neoplásica, seja uma metástase de carcinoma ou um linfoma. Agora, os linfonodos, mesmo os reacionais, depois de um quadro infeccioso, eles podem persistir durante muito tempo. Tem gente, isso é mais em criança, mas em adulto também pode acontecer. Tem gente que tem uma amidalite quando era criança, o linfonodo fibrosou e calcificou, e ele nunca mais vai sumir dali. Então, não me preocupa no caso que você falou, a presença de um linfonodo que mantém características de benignidade. Mas é importante acompanhar. O que eu faria nesse caso? Eu pediria um ultrassom daqui a algumas semanas. Se esse ultrassom vier com características de benignidade, eu manteria o acompanhamento observacional. E aí passaria uma próxima avaliação clínica dela. Nem pediria um próximo ultrassom imediato. Eu faria uma avaliação clínica dela daqui a alguns meses, se um ultrassom daqui a algumas semanas não vier suspeito. Agora, se esse linfonodo começar a crescer, se a paciente apresentar outros linfonodos, se ele tiver uma característica ultrassonográfica suspeita, faz uma punção. Se tiver qualquer coisa de malignidade, a punção vai indicar para você. É um exame super pouco invasivo, é um exame relativamente fácil de fazer e tem uma acurácia muito boa para diferenciar malignidade de benignidade. Ele não vai falar tão bem qual subtipo histológico, mas ele vai falar para você, é maligno ou não é maligno. Então pode só fazer o ultrassom. Ah, perfeito. Nossa, show de bola. Não, obrigado. Tipo, você costuma, às vezes, fazer uma prova terapêutica, assim, deixar uma prednisona, assim, um corticoide, fazer um ciclo de corticoide de 5 dias, assim, ver se regride, alguma coisa assim. Tipo, nessa paciente, ela, ela tava, assim, quase 90% melhor, né? Quase 100% melhor dos sintomas. Ela não tinha usado corticoide, só tava, tipo, tomando, assim, pirona e alguns antibióticos. Aí eu falei, cara, vou fazer um ciclo corticoide aqui nela e deixa um retorno em 2 semanas, assim, sabe? Aí, se Uhum. tiver regredido, beleza, vou ficar tranquilo. Se não, vou pedir ultrassom. Então, é isso. Você deve ser otorrino também, né, Felipe? Porque otorrino, corticoide é o melhor amigo, né? Cara, o que vai guiar para mim o uso de corticoide é o sintoma do paciente. Eu deixo o corticoide para linfonodo inflamado se o paciente tem sintoma, linfadenomegalia, às vezes alguns tumores abscedados que estão mais sintomáticos, porque linfonodo é tecido linfóide, né? E o corticoide vai cortar essa reação inflamatória. Então, ajuda sim se o paciente estiver sintomático. Agora, se o paciente tiver muito pouco sintomático do linfonodo, só para tratar a presença do linfonodo aumentado, eu não passaria o corticoide. Justamente porque pode ser uma fibrose, uma calcificação, então isso não. Mas se tiver sinal flogístico e incômodo para o paciente, um pouquinho de corticoide, a gente passa corticoide por menos na otorrino. Então, pode passar, se não tiver contraindicação da paciente, pode passar sim, que vai dar um alívio maior para ela e vai dar um alívio maior para você também, por tratar, para fazer um diagnóstico diferencial dessa linfonodomegalia. Perfeito, Leonardo. Obrigado, viu? Valeu, desculpa aí tomar Imagina, tempo. Obrigadão. imagina, valeu. Pessoal, vou finalizar então aqui. Muito obrigado pela presença, um abraço, até mais.